Tradutor, Otaquinho Malharra. Solta riu enquanto as 10 bolas pretas nas suas costas voavam no céu. Raesh e o resto de seus subordinados de alto escalão assistem esta cena com interesse. Eles nunca viram um monstro usando as habilidades de humanos e demis em toda a sua vida. Pensar que seria um monstro tão forte só de aprender essas habilidades. 10 bolas pretas voando no céu só significa uma coisa. Solta perdeu seu campo gravitacional ao redor de seu corpo. As bolas pretas eram as que mantinham o campo de gravidade ao seu redor, então se ele usou as bolas pretas para outras coisas, ele teve que cancelar o campo de gravidade ao seu redor. Ele não tinha mais uma defesa poderosa que poderia refletir qualquer coisa. Era uma chance de prejudicar Solta. Os tentáculos pretos moveram-se rapidamente enquanto prendiam vários monstros. Os monstros não tiveram a chance de descansar enquanto moviam seus corpos o mais rápido possível para evitar os tentáculos pretos. Eles entenderam uma coisa desde que a batalha começou. Uma vez que os tentáculos pretos os pegassem, eles não seriam capazes de escapar de suas garras. Depois de alguns momentos, estacas pretas estouraram do chão uma por uma. Não eram tão poderosas quanto os tentáculos pretos, mas foi o suficiente para ferir alguns dos monstros. Os monstros com pele grossa, como o crocodilo de 3 chifres, ignoraram as estacas pretas. Um simples feitiço tira uma estaca sombria não seria capaz de perfurar sua pele dura. Seria se Solta subisse este feitiço para o nível 10, mas Solta não tinha um plano para fazer isso por enquanto. Sou vós! Sou vós! O sangue jorrava por toda parte enquanto as estacas pretas conseguiam ferir alguns dos monstros. Certamente, foram aqueles monstros que foram pegos pelos tentáculos pretos. Eles não seriam capazes de evitar as estacas pretas no alcance dos tentáculos pretos. Tudo vai acabar. Solta riu enquanto as 10 bolas pretas no céu controlavam a gravidade. Bend! O pombo das asas de fogo caiu no chão à medida que a gravidade aumentava várias vezes. O pombo moveu a cabeça e olhou para Solta do chão. Seus olhos continham ressentimento e medo. Solta caminhou em direção ao pombo e levantou os pés. Durma. Ele disse antes de pisar na cabeça do pombo de asas flamejantes. As 10 bolas pretas aumentaram a gravidade em toda a área. Diminuiu a velocidade de movimento dos monstros que permitiram que os tentáculos os capturassem. Roar! Os monstros rugiram em agonia enquanto os tentáculos pretos perseguiam-nos. Finalmente perceberam que não podiam derrotar Solta com suas forças. Eles sentiram que não estavam lutando contra um monstro de segunda evolução como eles. O poder de Solta era totalmente diferente do deles. Eles só podiam admirar a força que ele possuía já que ninguém conseguiu tocá-lo nesta batalha. Sou vós! Sou vós! Um por um, os tentáculos pretos capturaram todos os monstros de segunda evolução em toda a área. Esta batalha drenou 1/4 da minha mana. Solta pensou enquanto olhava para os monstros no chão. Ele foi o vencedor desta batalha. Ele oprimiu todos os monstros de segunda evolução. Na versão 2, ele deve ir para a linha de frente para lutar contra inúmeros demônios e reunir suas almas. Naquela época, seu brinco da alma de sangue brilhava mais entre seus equipamentos. As almas que ele poderia reunir nessa batalha ultrapassariam 1 milhão. Seus atributos sofreriam um grande aumento naquele momento. Ainda assim, esses monstros não têm inteligência. Eles apenas me atacam sem planejar nada. Para ele, esta foi uma das razões pelas quais eles perderam para ele. Se eles têm um poder avassalador, então lutar assim foi bom, mas eles eram fracos. Lutar contra um oponente mais forte sem qualquer plano foi como pedir ao oponente mais forte para massacrá-los. Você ganhou a batalha. Não vou voltar atrás nas minhas palavras. Você tem minha permissão para sair daqui a qualquer hora. Cabe a você decidir quando você vai sair. Raesha sorriu quando olhou para Solta com uma expressão divertida. Ela estava satisfeita com seu desempenho. Na verdade, ele superou em muitas expectativas dela. E pensar que um mero Goblin se tornaria o monstro mais forte entre os de segunda evolução. Ela admitiu que não era tão forte quanto ele quando estava no nível dele. Ela era apenas um monstro normal naquela época.
Solta foi o monstro mais forte de segunda evolução que ela viu em toda a sua vida. Mesmo os subordinados dos outros Lordes Monstros não seriam páreos para ele. Pelo que ela viu, Solta poderia literalmente sobrecarregar qualquer monstro de segunda evolução neste mundo. Ela também viu que Solta nem estava indo com tudo. Significa que ele ainda escondeu uma parte do seu poder. Ele poderia até lutar contra um monstro de terceira evolução fraco, mas ele não seria capaz de derrotá-lo. Solta e o resto do Dark Oculus lutaram contra um monstro de terceira evolução antes, o Videira Negra Ferroadora. Eles só conseguiram derrotá-lo porque o mestre da guilda impediu que evoluísse e isso fez com que a Videira Negra Ferroadora recebesse uma ferida séria. Saia também destruiu o orbe de monstro da Videira Negra Ferroadora. Se Saia não o ferisse, ele ainda poderia matar Solta facilmente mesmo que ele promovesse sua classe para o Mago da Batalha. Solta sabia também que sua força atual não era suficiente para derrotar um monstro de terceira evolução. Um monstro de terceira evolução tem uma orbe de monstro. Além disso, um monstro de terceira evolução tem uma habilidade chamada Liberação do Orbe de Monstro que ampliou o poder do monstro várias vezes. Ele não conseguia nem igualar a Gregory com sua força atual, então como ele poderia derrotar um monstro de terceira evolução? Ele poderia derrotar um monstro de terceira evolução se promovesse sua classe a um nível mais alto. Mas isso era impossível, ele precisaria de uma grande quantidade de pontos de habilidade para promover sua classe. A partir de seu cálculo, ele evoluiria primeiro antes de ganhar a quantidade certa de pontos de habilidade que precisava para promover sua classe. Eram necessárias artes de combate e feitiços para promover sua classe. Ele era um mago da batalha, afinal não era uma classe de mago puro. Obrigado por manter suas palavras, disse Solta enquanto abaixava a cabeça na frente de Raesha. É natural respeitar um Lorde Monstro. Ele fez isso porque não quer que seus subordinados voltem com sua hostilidade para ele. Eu vou deixar este lugar mais tarde. Eu vou descansar por um tempo. Ele disse antes de olhar para Yuko e chamá-la. Ele curou as feridas que ela recebeu de lutar contra os outros monstros. Raesha sorriu enquanto observava os dois. Ela lentamente abriu a boca e disse, eu tenho uma proposta para você. Solta levantou as sobrancelhas quando olhou para Raesha. Parece que ela não vai me deixar sair deste lugar facilmente, ele pensou como ele observou cuidadosamente sua expressão. Ele estava tentando adivinhar o que ela estava pensando. Quero que lute outra batalha. Claro, eu vou recompensá-lo se você ganhar a batalha. Raesha disse enquanto olhava diretamente em seus olhos. Você não está satisfeita com o meu desempenho? Solta perguntou-lhe em um tom educado. Estou satisfeita. Você até superou minhas expectativas. É a primeira vez que vejo um monstro como você, então quero te observar mais, Raesha respondeu a ele. Ela ainda tinha aquele leve sorriso no rosto. Então o que é? Solta perguntou a ela sem mudar sua expressão. Ele ainda não sabia o motivo de sua proposta. Quero que lute contra um dos monstros de segunda evolução novamente, disse Raesha a ele. Mas eu já os derrotei, então qual é o ponto em lutar com um deles se eles não podiam mesmo me derrotar quando eles estavam trabalhando juntos? Solta perguntou a ela já que ele estava confuso. Ele não conseguia entender por que ela queria que ele lutasse novamente contra um de segunda evolução. Darei a um deles minhas bênçãos e você terá que lutar contra esse escolhido, disse Raesha, essas palavras que chocaram os outros monstros ao seu redor. Solta abriu os olhos amplamente quando ouviu suas palavras. Ele ficou chocado além das palavras. Toda criatura do nível Deus no universo poderia abençoar qualquer criatura abaixo deles. Mas há um limite para isso, pois eles nunca conseguiram abençoar ninguém. Solta não sabia o limite da bênção, pois nenhum jogador conseguiu chegar ao nível Deus. Mesmo aqueles usuários de personagens monstros não atingiram o nível de um Lorde Monstro. A razão foi que o limite de nível na versão mais recente era 80. Significa um quinto estágio de evolução para usuários de personagens monstros e classificação SSS para humanos e demis. Qualquer criatura que foi abençoada por uma existência em nível de Deus poderia usar o poder das bênçãos à vontade. Se ativado, amplificará o poder da criatura abençoada por várias dobras. O aumento do poder depende da criatura que dá a bênção.
Havia outros fatores para ele, mas a criatura abençoada teria um poder que estava acima do seu nível. No jogo, ele recebeu as bênçãos da deusa Atena. Ele recebeu suas bênçãos mais poderosas e soltou-a para dominar seus oponentes junto com o resto de seus equipamentos de grau universal.